programa Inclusão conversa agora com a escritora mineira Mônica Pinto Messias. Ela perdeu a visão aos 25 anos, vítima do diabetes do tipo 1. Mônica, quando é que você descobriu que era portadora do diabetes? Foi aos 11 anos de idade. Eu havia ido ao médico com minha mãe por causa de uma tosse e, coincidentemente, nessa época eu tinha tido um emagrecimento muito rápido e bebia muita água, ia muito ao banheiro e tinha um apetite muito grande também. E comia bastante, mas só emagrecia. E quando a gente falou isso com a médica, ela pediu para fazer um exame de sangue para ver a taxa de glicemia, né, a taxa de glicose no sangue, e estava alta. Mônica, era difícil para você seguir as orientações médicas? Eu passei por vários médicos, existe aquela não é nem fase, a gente aceitar, não é fase de adaptação, mas é a aceitação da doença. E para mim isso provavelmente foi muito difícil. Eu tinha uma resistência grande em ir ao médico, nem tanto ir, mas seguir o que ele me pedia para fazer, mas na medida do possível eu fazia. E tinha um pouco de desinformação da nossa parte aqui, da nossa família. A gente não tinha, até então, não tinha caso nenhum de diabético na família, então era uma doença que era novidade para todo mundo. Então tinha orientações dos médicos e a gente seguia por aquilo ali. E eu posso dizer, por experiência própria, que pelo menos naquela época, aquilo ali para mim foi pouco. Agora eu tenho consciência de que eu falhei também, né, que o médico me recomendava algumas coisas que eu não seguia. Como foi o processo da perda da visão? Esse foi rápido, esse, infelizmente foi rápido. Eu fazia os exames periódicos de fundo de olho com o oftalmologista e num desses exames foi constatado lá já algum comprometimento dos vasos na região do olho ali, no fundo de olho. E aí foi me dito, olha, faça uma disciplina, tenha uma disciplina, uma dieta mais rígida agora, porque você está começando a ter problema na visão já. Como é que você passou a viver depois que perdeu sua visão? A questão da limitação, logo que pelo menos no meu caso, que eu fiquei cega, o que a gente pensa é que ali foi o limite, que dali para frente não vai ter muito mais coisa, que acabou a graça de tudo, que sem enxergar eu não vou ter prazer em viver, vai ser difícil curtir a vida sem a visão. Então é porque o choque é um baque grande, não só para mim, é para a família, mas eu estava com outras, eu tinha vida ainda pela frente, né? E descobri isso. E outras complicações surgiram ao ponto de você ter que fazer transplante. Como é que foi? O transplante foi o que eu tive insuficiência renal, eu tentei ainda retardar bastante esse problema renal, ainda consegui empurrar esse transplante mais para frente, que na verdade consegui finalmente fazer o transplante. Eu tinha intenção, a princípio, de fazer só o de rim, porque não tinha mesmo como escapar dele, mas nessa ocasião, surgiu a oportunidade de fazer o de pâncreas junto. Então eu falei, então agora, já que é para fazer vamos fazer os dois. Eu já me livro do diabetes, que foi o que terminou causando tudo isso, então, ótimo, né? E você ganhou qualidade de vida após o transplante dos dois órgãos? Uma qualidade de vida infinitamente melhor. Eu posso dizer hoje, quer dizer, eu tive alguns probleminhas ainda de adaptação, tive algumas intercorrências nesse meio tempo aí, mas hoje, com 5 anos de transplantada, eu posso dizer que a qualidade de vida que eu tenho hoje é até melhor do que muitos anos ainda antes de eu ter comprometimento. Queria que você falasse um pouco sobre o seu livro Doçura Amarga, Consequência do Diabetes. Como é que foi você escrever esse livro? A princípio não foi uma coisa intencional, não. Eu sempre gostei muito de escrever. Um dia eu resolvi colocar
no computador, né, porque eu já estava cega, mas comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. E fui colocando aqui, fui escrevendo. E quando eu vi, os fatos vieram assim numa cronologia certinha. E eu falei, isso aqui dá para eu escrever um livro, e vai ser um livro que pode ser útil, porque eu estou contando a minha experiência como diabética, dos passos, do que eu acho que às vezes falta da informação. Foi um livro assim para começar que me serviu de terapia, que foi talvez um desabafo. Eu coloquei coisas ali que eu não costumava falar para as pessoas, então eu abri a minha história, quer dizer, deixei aberta ali a minha história, a minha experiência, e que... Como um alerta. De um alerta, porque eu tive a minha fase inconsequente e depois lutei com toda a vontade, junto com a minha família, para correr atrás do que eu fui desperdiçando aí ao longo da vida, né? A gente pode divulgar o seu endereço eletrônico para que as pessoas obtenham o livro que você lançou agora e que vai ajudar muito aos portadores de diabetes. Qual é o endereço eletrônico? monicamessias@uol.com.br. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. A circulação arterial no pé e na perna geralmente é diminuída. Os graves problemas de gangrena e consequente amputação de membros inferiores podem ser evitados desde que haja um constante controle da doença. O autocuidado pode evitar de forma significativa as inúmeras complicações que o diabetes provoca. A demora no diagnóstico pode trazer prejuízos incalculáveis para a saúde. Esta é uma rotina comum na vida de seu Adelmo, paciente diabético do Hospital Universitário de Brasília. Desde que descobriu a doença, ele faz consultas regulares com a médica Ana Paula Tupinambá, uma das oftalmologistas do hospital. Qual é o diagnóstico do Sr. Adelmo? O Sr. Adelmo é um paciente diabético que desenvolveu um quadro de uma oclusão de uma veia da retina e que foi preciso fazer laser. Aqui no hospital nós fizemos todo o tratamento do laser, tudo isso decorrente ao diabetes. Isso pode dar resultado a um glaucoma que é de difícil controle, que é o glaucoma neovascular. Além disso, ele já tem uma neuropatia, que é uma neuropatia do diabetes, por isso a visão dele ainda continua embaçada do olho esquerdo, porque a gente nota que o nervo óptico dele já está um pouco pálido. Além dos problemas de visão, seu Adelmo já amputou um dos pés e uma parte da perna, consequências da evolução do diabetes. Percebi levemente o ferimento debaixo do dedão e depois em cima, e a coisa foi também recrudescendo, houve a amputação desse dedão do pé. E a coisa continuou, o ferimento, pegando o pé por cima, e depois subiu a perna até, digamos assim, uns 15 centímetros. Vamos começar pelo olho esquerdo, né, seu Adelmo, que é o grande problema, né? A gente tem que fazer um exame, seu Adelmo, mais profundo no fundo de olho. Seu Adelmo luta contra a cegueira, uma ameaça constante na vida de muitos pacientes diabéticos. A possibilidade de cegueira sempre existe no diabetes, esse que é o grande problema. Mesmo depois de feito todos os tratamentos, o diabetes é uma doença muito traiçoeira. Traiçoeira mesmo. Apesar de todos os cuidados médicos, seu Adelmo tem problemas sérios nos olhos. Tem um pouco de líquido na mácula, um edema de mácula. O nervo óptico sofreu um pouco por essa pressão alta, né? Ela custou para controlar. Como ele já tem catarata, a opção até para abrir o campo visual dele seria a retirada dessa catarata, que é uma complicação do diabetes também, sabe? Quer dizer, ela aparece, não é só do diabetes, mas ela se acelera muito quando a glicemia está descontrolada, né? A médica oftalmologista que acompanha o caso de seu Adelmo ressalta que as complicações em todo paciente diabético podem ser evitadas desde que a taxa de açúcar no sangue permaneça em níveis próximos do normal. A glicemia oscila
oscila, os vasos não aguentam essa oscilação e começam a arrebentar, e não é só no olho, aí vai no corpo, imagina no corpo todo, por isso que tem mais infarto, que oclui vaso, dá oclusão, essas oclusões todas e tal, de vez que pode ser, não ser só no olho, pode ser em qualquer parte do corpo, em qualquer órgão. Seu Adelmo tem uma sugestão para quem sofre do diabetes. Todo diabético, já que chegou a essa posição, cuide o máximo possível de si e fazendo a reciprocidade para com outros. O componente genético é forte, por isso todo cuidado é pouco. Pacientes com casos de diabetes na família têm possibilidade de desenvolver a doença na proporção de 5 a 10 vezes mais em relação à população geral. Familiares de primeiro grau de diabéticos tipo 2 apresentam até 6 vezes mais chances de ser diabético. A funcionária pública aposentada Gersira Leal descobriu que é diabética há 6 anos. Eu descobri por acaso, eu estava urinando demais, muita sede excessiva, né? E vim fazer um exame aqui no serviço médico e de repente eu encontro uma amiga que era diabética. Eu perguntei quais são os sintomas, perguntei a ela, ela disse, os sintomas é muita sede, vontade de urinar demais, entende? Aí faz um exame ali, ela falou, eu fui fazer o exame, aí deu 300 e tanto. Aí já não fui ao médico que eu ia, aí já fui a doutora Maria Tereza, que é a nossa endocrinologista, né? Desde então, ela faz tratamento para manter sob controle o nível de açúcar no sangue. Sua glicose sempre dá mais baixa. Hoje você não pôde chegar mais cedo, teve que tomar café, então deu um pouquinho alterada. Né? Assim, não é alterado, está dentro do normal porque você tomou café. A minha glicemia é tipo diabetes tipo 2, sabe? É a que não toma insulina, eu só tomo comprimido. No caso de Dona Gersira, o fator hereditariedade determinou o aparecimento da doença. Herança do pai, que faleceu em virtude de uma série de complicações, todas provocadas pelo diabetes. Por isso, ela cuida bem da saúde. Eu tenho muito cuidado, tomo meu remédio tudo direitinho, eu tenho sim. É porque se eu quero viver mais, eu tenho que me cuidar, logicamente, né? Mãe de 3 filhos, Dona Gersira se preocupa com a saúde deles. Meu pai foi, eu estou sendo, e eu tenho até medo que algum filho meu no futuro venha a ter, né? Girlaine, a caçula, é cuidadosa. Além de acompanhar a mãe nos exames de rotina, se inscreveu num programa de prevenção da doença. Ela sabe que, por ser filha e neta de diabéticos, tem mais chances de desenvolver a doença. Eu faço dieta, porque a minha vida toda foi na dieta mesmo, não tem jeito, né? E controlo caminhando todo dia, faço caminhada todo dia, é sagrado para mim fazer a caminhada. O cardiologista passa uma bateria de exames de sangue. Aí ele falou para mim, quando eu entrei, né, que eu tenho tendência a ter, porque minha mãe tem diabetes, então para mim cuidar. Só cuidando mesmo, a dieta e caminhadas, né, exercícios físicos. Solidárias e cuidadosas com a saúde uma da outra, mãe e filha têm a receita na ponta da língua para driblar a doença. Tendo algum familiar que seja diabético, que pelo menos de 6 meses faça um exame de glicemia para ver como anda. E se cuide, não engorde muito, né? Ou não engorde, se possível, né? Fica melhor. Faça exercício, caminhe, que é muito bom, hidroginástica, tudo isso faz parte. É só controlar a comida, entendeu? Não deixar ficar com sobrepeso, né? Porque o importante é você manter, né? Uma dieta legalzinha, é uma reeducação alimentar, na verdade. E fazer exercícios físicos, o que você gostar, né? Caminhar, natação, o que for, né? O que a pessoa gostar, faça. Os serviços de assistência ao diabético garantem o melhor controle da doença. Veja a seguir.